Tá, Netão, você já falou como é que foi sua semana? Já? Não, você descobriu o quê? Foi que você falou? Hã? Nossa, antes de começar... O que você tá falando? Está começando mais um Voz da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo. Netão. Rodolfo. Qual que é o tema de hoje, Rodolfo? Proibido para menores. E ao ouvir esse episódio, use camisinha. Bom, fala, Marcelo. O quê? A sua advertência de abertura. Ah, sim. Antes de começarmos o episódio, o tema de hoje é sexo E romance. e romance também. Mas Mais sexo do que romance. principalmente sexo, né? E muito romance. E... Muito sexo. Então, um aviso para os nossos ouvintes. Se você tem menos de 18 anos, não escute este episódio. Sério, não escute. Isso não é brincadeira. Nós vamos falar coisas impróprias para menores de 18 anos. Tanto legalmente quanto moralmente impróprias para menores de 18 anos. Agora, nós sabemos que nós não temos como controlar se você vai ouvir ou não. Então, se você, moleque, estiver ouvindo e se insistir e continuar ouvindo isso aqui, pelo menos não escute perto da sua mãe ou do seu professor. Porque nós vamos negar que nós fizemos esse episódio. A gente vai apagar do servidor e dizer, não fizemos, que é isso. Não foi a gente que fez. E nesse episódio não vamos ter censura. Exatamente. Vai ser um episódio Caralho, sem censura. explícito. Episódio Puta explícito. merda. Quer dizer que a gente pode falar indie o tanto que a gente quiser. Oba. Algum recadinho antes de começarmos o episódio? Nossa, eu mandar beijo pra minha mãe, mas eu não quero falar da minha mãe nesse episódio. Isso aí tinha um problema com o Evandro, velho. Porque a mãe do Evandro, lá de Franca, é bem mais jovem do que as mães normais. E ela é meio milf, assim, sabe? Não é aquela mãe velha, gorda. A mãe dele... É gatinha. Olha, como diria um amigo meu, altamente catável. Exatamente. Então ele ficava incomodadíssimo, porque a gente falava, tirava sarro dele, né? A gente ia jogar na casa dele e ficava incomodadíssimo. Minha mãe, cara. Eu falei, pois é. É essa mesmo. Aí a gente falava, pois é. Que seja, então, o que a gente está definindo como sexo, o que a gente está definindo como romance? Sexo, a coisa boa, o carnal. Chipa na chulipa. Romance, o que você tem que aguentar pra chegar ao sexo. No RPG, gente, no RPG. Seja explícito. Romance é o que você faz quando você tem muita mulher na mesa, e sexo é o que você tem quando você tem muito homem na mesa. Não, tá bom, ó. Vamos tentar assim. O que eu posso determinar de uma relação sexual entre personagens de RPG? A partir de quando é sexo entre personagens? Ó, se é sexo entre as coxas, semenetração, é sexo, viu, gente? Tá. Felação e cunilíngua é sexo, tá bom? Ele vai gastar tudo que ele pode falar hoje. Ó. Não, tem esse papo de sexólogo, né, cara? Que tem um monte de sexo não precisa de penetração. Então, quando você tá na escola, a sexóloga que vai lá dar aquela aula especial fala esse monte de coisa, né? Que vocês estão fazendo achando que não é sexo sim. Eu já dei essa aula em escola, viu? Já? E quando você falava que sexo oral era sexo, aquele monte de garota ficava horrorizada? Ficava. Mas é verdade. Então a gente pode definir assim, que quando entre dois personagens existe... Sexo na orelha também é sexo. Existe intenção de prática sexual, de obtenção de prazer, com o fim de chegar a um orgasmo, por assim dizer, é sexo entre personagens. Ok. Você colocou bastante palavras aí, mas isso é uma coisa... Pra exemplificar, ele falou que quando dois personagens vão pra cama à noite, a fim de ter uma boa noite, é sexo. Mas o Rodolfo falou uma coisa muito importante: sexo entre os personagens, porque não é possível ter sexo com DM. Ainda bem. Que bom. Né? E romance? O que é romance? Cara, é complicado, né? Não é aquilo que as mulheres fazem enquanto os homens estão fazendo sexo? Não, romance é o floreio, é a expectativa, são os... O interesse romântico entre um personagem e outro. Exatamente. Romance e sexo estão interconectados, mas eles ao mesmo tempo podem ser dissociados. Claro que no romance há o interesse sexual, mas não precisa chegar ao sexo. Tá aí, por exemplo, o amor platônico. Você tem romance quando você tem tensão sexual, por exemplo. Eu acho que é quando você quer... Você gosta tanto da pessoa que isso ultrapassa as barreiras do sexo. É uma outra maneira de definir também. É nojento e brutal, sexo. É bonitinho e cor-de-rosa, romance. Tá. Agora vamos para a definição do Rodolfo. Não, a gente esculhamba e o Rodolfo explica. Beleza. Quando entre dois personagens existe um interesse romântico, um afeto
Pior que não tem outro nome, né? Tem que ter um afeto romântico, a ideia de... Ai, meu amor, meu benzinho. Ah, o rosa. É. Nós já estamos chamando de... E pôneis. Isso, quando tem coraçõezinhos e pôneis, nós estamos lidando com romance. Ok. Beleza? Chocolate, coelhinhos e rosas, romance. Romance. Ok. Odores e Não, quando o chantilly barulhos, é sons. usado apenas para cobrir o corpo, é sexo. Tá bom. Tá, entendi. Por quê? Porque eu, como mestre, quero colocar isso na minha campanha, na minha crônica, na minha aventura, na minha saga, no meu enredo. Eu vejo isso com dois motivos. O primeiro é elevar o nível de maturidade do jogo. Você quer dizer que um jogo é maduro, você vai pôr romance e principalmente sexo. E quando você quer aumentar a tensão, você quer aumentar a carga dramática, você quer aumentar... É muito interessante que quando você consegue aumentar, por exemplo, o comprometimento do personagem, do jogador, com aquela história, com o objetivo, com a motivação, você faz isso quando você põe interesse romântico. Você aumenta aquele comprometimento. É como se o jogador visse o personagem ficando mais real. Ah, meu personagem tem um interesse romântico. Ah, meu personagem comeu a enfermeira. Então, ele fica mais realista por algum motivo. É o que eu faria. O lance do sexo ou do romance é para deixar os jogos mais próximos da realidade. O personagem, eu não sei porque tem alguns grupos que gostam de... Mais próximo da realidade, né? Tá. Mais próximo. Às vezes próximo demais. Sabe o que eu tinha que ter falado no começo? Eu tinha que ter falado, esse episódio não vai ter censura, porra. Ok. Então, fazer mais próximo à realidade, mas não tão próximo assim. Porque assim, tem personagens, tem grupos que gostam de jogar RPG e fazer coisas comuns. Uhum. E nesses casos, ou ter jogos comuns. E muitos desses casos, eles gostam de paquerar. Eu não sei porquê, mas tem jogador que gosta de... Ah, não, eu quero ir na boate catar mulher. E você tem que lidar com isso. Eu mesmo paquerei o jogo domingo, como o Neto tava bestando. Então. eu tô falando assim, tem gente, né, mas... estreou domingo, né, Netão? O seu jogo de lobisomem acabou de zafar. Sim, estreou meu jogo de lobisomem. Comentaremos mais tarde, na vez do Voz de Fundo. Okay. Eu também acho legal usar tanto o sexo como o romance, nesse caso, principalmente o romance, no quesito de motivação, tanto como motivação, digamos, positiva, quanto como motivação aversiva. Um conceito interessante. Não, eu estimulo. Você pode usar a questão do sexo do romance para causar muito ódio, raiva e rancor e alimentar o drama e o combate, como pode usar também para você criar interlúdios mais amenos que te possibilitem mais motivos para... Por que eu quero salvar o mundo? Eu quero salvar o mundo porque a mulher que eu amo vive nele. Se o mundo acabar, ela vai viver aonde? Ou no sexo. Aonde que eu vou transar com ela? Você falou isso, teve na aventura antiga de lobisomem, um dos personagens, eu tinha colocado o interesse romântico pra ele, e ele negou, correu. Aí eu fui perguntar, não, eu criei um personagem pra você se dar bem e tal, e ele falou assim, não, meu personagem chegou no estágio que ele sofreu tanto, que ele não quer ter envolvimento emocional com ninguém, porque ele não quer ver as pessoas morrer na frente dele. No caso de lobisomem faz muito sentido. Né, então? Né? E o que a história ganha com isso? O que os jogadores ganham e o que a história ganha com isso? Perversões sexuais, geralmente. Não, Marcelo. Aí você tá uma boa maneira de descobrir quem que é gay no seu grupo também. Como? Porque se o cara começa a ter interesse romântico por outros personagens do mesmo sexo... Beleza, mas então, fora isso, pra que eu quero construir no meu enredo colocar interesse sexual, interesse amoroso? O que eu vou ganhar com isso? Além da dramaticidade e da motivação. Profundidade. Beleza. Eu acho que além de trabalho com a motivação e com a dramaticidade, como o Neto colocou, a profundidade, o realismo, como foi colocado, né, parece uma história mais realista. A crônica ganha. Bom, um exemplo é quantos romances, né? Quantos livros de fantasia, por exemplo, ou de ficção científica, que você já pegou para ler e tinha algum momento romântico, mesmo que fosse segundo plano. Todos. Terceiro plano. No caso de filme, às vezes chega a ser tão artificial
Porque regra, né? Tem que ter o interesse romântico. Porque a namorada do cara que foi ver Carga Explosiva 3 tem que ter algum motivo pra estar lá, né? Então chega a ser até chato. Quebra o clima e é artificial de tal maneira. Eu gosto de... Porque sempre tem aquela cena obrigatória, como o Netão falou, tem aquela cena obrigatória de peitos, né? Do cara, né? Que tem o protagonista é forte, gigante, então tem a cena de peitos do cara pra mulher e a cena de peitos da mulher pro cara. Mas você pode, não precisa ser óbvio assim não, viu? Já me adiantando um pouco, antes que eu preciso dizer, senão eu me esqueço. Você pode ter isso numa aventura, por exemplo, num livro, num filme, ou numa aventura de RPG, sem necessariamente ter essa cena obrigatória. Por exemplo, Duro de Matar. Duro de Matar 1 e 2, ele tá tentando salvar a mulher. Não tem cena de romance, não sabe? Tem no final, quando eles se encontram, que ela sai gritando John, ele sai gritando Molly, e eles se encontram, tá tudo fudido. Adrian! É outro filme. Eu pensei na mesma cena. Porque no Duro de Matar 2, o John McClane tá desse jeito. Ele tá se arrastando, já perdeu 2 litros de sangue, com o braço quebrado, Molly, né? E aí tem um beijo no final, eles se abraçam, vamos embora, acabou. Ah, que bom, acabou, ele salvou a mulher. Mas não tem cena de romance ao longo do filme inteiro. Então, é a motivação de novo, né? É a motivação. É uma motivação humana, essa que é a verdade, né? E faz parte dos interesses humanos, todo mundo faz quer transar. parte dos interesses do RPG. Querem sexo. Tá Mulheres bom, e também. tem gente que também quer romance. Eu vou contar um segredo. Tem homens gay, que gostam de romance, os sabe? gays. Os índios. Tá bom. E, beleza. Quando que é o melhor momento do mestre inserir esse conteúdo na sua história? Qual que é o melhor momento para ele montar uma história e que esse seja um conteúdo importante? O que vocês acham? Acho que você tem que responder primeiro essa. Bom, de cara, quando ele quer montar uma história com uma motivação forte, ele quer criar uma história que dê uma impressão de uma profundidade grande e de um realismo maior. Uhum. A gente tá dançando em volta do mesmo poste, né, cara? Vai ser uma dança bem... O poste... a dança do acasalamento. É o poste fálico do realismo, né? É aquele... Gallows Pole é onde o cara é enforcado. Qual que é o... é aquele ritual celta lá de amarrar... Eu sei que você tá falando de amarrar a faixinha... A faixa no pintão, ou quer dizer... No poste. Que é um pintão, né? Por favor. Então, deixa eu mudar, então, no nosso foco. Quando não usar? Ah, tá. Aí eu só vai dizer assim, quando você não quer um jogo realista. Não, vamos sair desses... Olha, quando não usar, muita gente se incomoda, tá? Muito DM se incomoda, muito jogador se incomoda. Isso é um pouco mais crítico, porque assim, às vezes até o DM quer colocar e ele vai sacar que os jogadores se incomodam depois. Mas é muito comum o DM se incomodar, porque, querendo ou não, o DM tem que fazer todas as cenas românticas. Eu tenho certas dificuldades em narrar cenas românticas ou de sexo, porque... é foda. Então, eu descobri que é foda narrar foda, né? Eu descobri... Nossa, piadinhas abundam. Né, no episódio. Abundam por todos os lados. Acho que tá todo mundo querendo falar um monte de merda e de porra, porque esse episódio não vai ser censurado. O que ia ser muito legal se fosse, né? Porque não ia sair nada. Ninguém ia entender nada que a gente tá falando. Beleza. Eu descobri que eu sou muito bom. Mas depende assim como numa relação romântica e numa relação sexual, depende do comprometimento do outro. E eu descobri que se o jogador está interessado e quer fazer uma cena romântica, eu sou muito bom nisso. Eu consigo fazer, por mais que eu não gosto, tá? Não é minha praia, não é nenhum tabu, não. Geralmente eu era o cara que acabava com as brincadeiras da garrafa ou do eu nunca, porque eu começava a falar um monte de merda. Mas então eu não tenho nenhum problema com isso. Eu lembro. Minha mãe fala disso até hoje. Bonito, sabe? Tá vendo? Eu falo até as coisas na frente da mãe dos outros também. Mas o meu problema é que não é meu interesse. Meus jogos são de ação. Eu faço aventuras de ação. Em qualquer sistema, é o tipo de história que eu mais gosto de fazer. Regada a muito combate, muita violência. Mas... Quentin Tarantino. Quando tem... Então, mas... Quando tem essa carga dramática, eu descobri que eu sou bom. E sendo bom em fazer, eu acabo gostando. Eu curto muito nas raras vezes em que tem. Geralmente eu aproveito uma história do jogador. Geralmente você tem que ter... o jogador tem que propor isso, assim, beleza, vamos fazer.
No começo fica um pouco incômodo, porque você está narrando uma elfa gostosa, né? E o cara fica te olhando assim, você barbado, né? Suado. Mas assim, chega uma hora que você entra naquela suspensão de crença, né, cara? Você suspende Você entra no roleplay. Exatamente. E aí você esquece que você está narrando para um cara na sua frente, né? E é muito legal. Quando você desliga, né? Esquece com quem está falando, dá pra fazer uma carga dramática muito boa. E eu acho que não é muito diferente de nenhuma carga dramática do jogo de lobisomem, quando a mãe do cara tá morrendo, sabe? Ou quando tem que correr contra o tempo porque o mundo vai acabar. Eu acho que é a mesma carga dramática. É que muita gente se incomoda porque é tabu. Não, então, eu acho que pra colocar uma cena de sexo você tem que conhecer muito bem o seu jogador. Tipo, todas as vezes que eu consegui colocar uma carga de romance no jogo... É porque você não sabe se o cara vai se incomodar, então, né? eu não sei se o cara vai gostar, entendeu? Minha preocupação não é nem se ele vai gostar ou não. A preocupação é o jeito que ele vai me olhar. Então... Interessante que como DM, como jogador, eu sou exatamente o oposto. Meus personagens são sempre assexuados. Normalmente por causa do foco, porque eu quero meu foco como jogador é outro. O lance pra mim, eu tenho que conhecer muito bem o jogador, assim, conhecer mesmo o jogador, não é nem o personagem, pra conseguir colocar essa carga, né? Conseguir me soltar pra fazer uma cena dessa, que não é fácil. Acho que pra você é mais fácil, né? Pra mim, pra eu conseguir. Então, eu achava que eu ia me incomodar muito. Quando eu precisei fazer, tipo assim, a história levou pra esse caminho e eu deixei a história seguir naturalmente, eu descobri que eu não me incomodava. Eu achava que eu ia me incomodar, entendeu? Eu já fiz muitas cenas dessas, muitas cenas românticas, e foi só com 3 amigos meus. Que são as pessoas que eu confio. Você fez cenas românticas só com 3 amigos seus, né? Nossa, pegou só mal. Vocês 3. Eu vou cancelar isso. Eu vou deletar isso agora. Eu já narrei cenas românticas para apenas 3 amigos. Que assim, que eu tive... Não, eu tive uma única grande história romântica só uma. É Luciana? Nossa. Já que é assim, porra. Muito bem. Não, a história romântica é in-game. In-game. Dentro do mundo de jogo, uma grande história romântica. Não, tá bom. Isso à parte, conta da sua história. O personagem tinha... Bom, personagem de muitos anos. Eventualmente ele se casa com a amiga de infância, com a PDM de infância. E PDM de infância, né? Interessante. Tudo bem. E aí, pra dar uma carga dramática, o castelo com ela, na verdade, vai não crescendo, né? Primeiro casa, depois ele nunca pode ficar junto, porque tem sempre alguma missão pra cumprir, algum universo pra salvar. A vida de aventureiro é complicada. E depois eu engravido. Vai crescendo a carga dramática. Eu não vou pensando isso adiantadamente, vai acontecendo. Eu engravido a personagem, porque é natural, casou, né? Primeiro quem casa quer casa, né? Eu pus eles num castelo. Aí depois... o cara tá fora, salvando o mundo, você vai lá e engravida a mulher dele, é isso? Ele volta a estar grávida de 3 meses. Tudo bem, né? E aí nasce um elfo neguinho, né? E aí a engravida, beleza, pouco antes de nascer, porque gestação élfica leva 3 anos, né? Eu mando o castelo com ela e o filho não nascido para Ravenloft. E aí pronto, fudeu, né? Perdi minha mulher e meu filho. Aí entra aquele desespero de... o castelo, principalmente o castelo. Porque isso não... o cara tava querendo se livrar desse castelo há muito tempo. Na verdade, Sexo, romance e imóveis. Eu sumi com esse castelo também pelo fato de que se eu não sumisse com o castelo, o cara tinha saído do castelo, sabe? Ele não estava interessado. Queria continuar sendo aventureiro. Eu queria envelhecer o personagem, dar-lhe responsabilidades feudais. Ele não queria continuar se aventurando pelas dimensões. Mas enfim. Aí tem aquela motivação ideal. Nossa, agora é pessoal, né? Tenho que terminar essa aventura porque o inimigo mexeu com quem não devia, né? Você pode mexer comigo, mas não mexe com minha mulher e com meu filho. É verdade. E principalmente com o meu castelo. Não, mas... E aí... Tá nessa. Então a gente começou a fazer uns flashbacks românticos. Quando a gente começou a jogar aventuras do personagem jovem, para fechar umas pontas soltas, eu comecei a colocar muita carga romântica. Eles ainda não eram namorados. Na verdade, aí tinha até um outro PDM, que eram 3 amigos. O outro PDM eu fiz um triângulo amoroso, sabe? O outro PDM que tinha interesse na futura esposa. Então tinha todo aquele lance teleológico, né? Que ela seria a esposa dele, mas eles ainda não se amavam. Comecei a colocar aquela tensão sexual entre eles. E o jogador foi indo na onda. Ele foi participando, né? Foi na onda.
Aí depois ele consegue, aí nas aventuras dele mais velho, aventuras do futuro, ele consegue uma bola de cristal, e aí fica pior ainda, porque ela tá desaparecida, até aí tudo bem, ele só sente saudade. Tem a bola de cristal, e é aquela bola de cristal mais foda que eles podem se comunicar. Aí fode, cara, porque aí fica muito pior, porque ele pode se comunicar com ela, e eu comecei a narrar cenas dela. Ela né? presa Em outra dimensão, com o filho já nascido, todo aquele drama dele ver a criança, não poder tocar, não sei o quê. E ela começa a ficar... Primeiro eu comecei com carga dramática emocional. Dela triste. Dela triste, chorosa. Você não tá aqui. Porque o filho... tá acontecendo muita coisa foda aqui. Eu não sei se eu vou aguentar. Eu sei em você. E aí, disso, pra tensão romântica, pro romance, foi um passo. Porque aí começou o lance de... ele parava, às vezes, algum tempo para fazer todo o ritual da bola de cristal, que levava 8 horas o negócio, né? Para ativar a bola de cristal. E para poder entrar em contato com ela. Aí eu comecei a colocar música, romântica. O que você faz? Quando você tá gamado, você fica 8 horas fazendo ritual. Então ficou muito verdade. louco. Porque passou pelo processo do romance, entendeu? Dele, tô com saudade, preciso falar com ela, preciso ver meu filho, preciso ver minha mulher. Fazia o ritual lá, falava, e eu comecei a narrar em primeira pessoa, tipo assim, né? Eu era o PDM, e tipo, que bom que você ligou, porque eu estava com saudade, porque não sei o quê, e toda aquela choradeira, aquele romance de eu te amo, também te amo. No comecinho, eu achei que eu fosse me incomodar, descobri que eu agia com uma naturalidade muito grande, e o jogador também. Ele agiu com uma naturalidade muito grande, a ponto de, quando acabava essas cenas, dele falar, cara, me dá um tempo aí porque eu tô emocionado. Eu falei, putz, vamos parar um pouco então, porque a carga emocional tava grande. Porque tinha que ter o alívio da violência. Testosterona, né? Testosterona. Chega de viadagem, agora vamos pra testosterona. Mas era legal que a gente desligava, entendeu? Não era eu falando pra um cara de barba na minha frente. Era o personagem casado com a outra personagem, né? Com aquela vozinha chorosa. Um exercício muito legal de mestragem. Eu tenho uma experiência, eu comecei a usar esse tipo de recursos quando eu e meus jogadores tínhamos por volta dos 16, 17 anos. Criei as PNJs, que seriam os interesses românticos dos personagens. 16 anos, eles apaixonaram pelas suas namoradas virtuais. Hoje a gente brinca que eles tiveram namoradas virtuais com 16 anos. Ao ponto de um jogador chegar a escrever poesia para a namorada virtual, que era a personagem. Nossa. E realmente deu um interesse, deu um sabor muito especial para a crônica. Nos meus jogos, quando com a adolescência não acontecia, virava putaria. Sabe? Tinha personagem mulher, virava putaria. O jogador fazia uma personagem mulher e ia dar pra todo mundo. Calma. Vamos vamos falar sobre isso depois? Vamos dividir agora sexo e romance. Sexo. Que dicas vocês têm, que eu tenho, para quem quer usar cenas de sexo em RPG? Bom, então começa você, porque eu tô ainda preparando. Porque assim, eu tenho umas, mas elas vão ser muito mais básicas do que as suas. Acho que as suas vão ser mais interessantes. As minhas podem servir como interlúdios. Porque acho que as minhas dicas podem servir de interlúdios às suas, porque eu acho que sei o que você vai falar. Bom, então vamos lá. O que eu faço? Eu não descrevo o ato sexual. O coito, eu ia falar isso. Porque na mesa, ou uma turma fica incomodada, ou outra parte acha bom demais e vira piada, tiração de sarro. Eu descrevo o interesse e como é que chama aquilo? Os primórdios. Como é que chama isso? Preliminares. Eu concordo. Até eu acho que preliminares. Fica até legal, porque você deixa isso para a imaginação do jogador. Você, sabe, o exemplo que eu sempre uso. É o paladino virtuoso que está na taverna, e aí ele vai salvar a cidade, ou ainda não salvou a cidade, né? Ou já salvou a cidade, e aí a atendente peituda está servindo vocês, e você descreve que ela está se debruçando mais em direção ao paladino, está dando os olhares compridos. O jogador... Isso, a corte, o cortejo eu descrevo. O jogador é recíproco, beleza, você faz isso. Aí então você narra, né? Com a ajuda do jogador. Aí ele fala assim, galera, acho que eu vou mais cedo pra casa. Aí ela sobe, quando ele vê que ela subiu. Aí ele fala isso, aí ele sobe. Você fala assim, beleza, o paladino some, vocês vão ver ele só no dia seguinte. Quando vocês veem ele, tá super refrescado, rejuvenescido, mais alegre, animado, e a estalajadeira também tá sorrindo pra caramba. Você deixa isso pra imaginação. Isso. Que é muito melhor do que... porque a sua descrição não vai ser... Né? Mas também porque a sua descrição nunca vai ser tão boa quanto a imaginação do cara. Do jogador. Outra coisa agora, quando eu vou usar o sexo como um fator aversivo, aí eu descrevo.
por cima, mas eu descrevo. Se eles estão presenciando a cena de um estupro, ou é um interesse sexual forçado, eu descrevo. No meu grupo atual eu posso descrever até por menores, né? Mas eu tenho um certo limite para também não cair na piada, na chacota ou no desconfortável demais. Às vezes você pode narrar uma coisa que é tão desconfortável, como um estupro, por exemplo, é tão desconfortável que acaba a sessão de jogo. Acaba a campanha. Ou então, se você faz uma coisa muito escabrosa, os jogadores se desconectam. Está muito escabroso, eles não sentem aquela conexão, não sentem aquele horror. É legal isso. Você quer fazer, tipo assim, um monstro horrível matou toda a cidade. Então os jogadores chegam lá e tá todo mundo morto, esquartejado. Você quer que o monstro seja realmente horrível? Tá todo mundo estuprado. Homens, mulheres e crianças, né? Você tem vontade de matar esse filho da puta, Exatamente. Aí os jogadores vão com muito mais gana matar o desgraçado. Se o jogador é mulher, então vai matá-lo com muita crueldade. Tem Trinity isso, tem Trinity. Tem uma espécie, não é bem uma espécie, é uma colônia, uma nave colonial gigantesca de um monte de alienígenas, em que você tem só uma sugestão no livro básico, aí você vai ler o suplemento espacial. Então tem o lance de que esses alienígenas utilizam outras raças que encontram pela frente para satisfazer suas perversões sexuais e se reproduzir. Então você tem a descrição da nave chegando, né? Você vai ler o relatório, né? E no relatório tem a descrição de eles encontraram com outra nave que topou com essa colônia e perdeu o contato. Eles chegam lá, tá todo mundo rasgado, estuprado, com tipo uma coisa meio cena de Alien, assim, entendeu? Só que assim, tem cortes no texto, porque é como se fosse cortes na transmissão. Então você preenche, a sua imaginação preenche aquele vazio com coisas muito mais horríveis do que estivesse escrito. Isso eu acho legal. E aí é legal, porque aí tem a descrição. Sabe? Aí tem a descrição, porque aí é uma coisa horrível. Claro que levando em conta a maturidade e o interesse dos jogadores de usar esse tipo de coisa. Mas eu descrevo toques, olhares, aromas. Eu faço a sedução, o jogo de sedução, através disso. E aí também tem aquele lance que você tem que ver se os jogadores são maduros o suficiente para aceitarem isso sem se incomodarem ou sem fazerem piada. E se eles querem, se eles gostam disso na história. Isso aí você tem que testar. Você só fica sabendo se você tenta uma vez, duas e vê se os caras morderam a isca. Se você conhece o jogador, eles são seus amigos, você sabe o tipo de brincadeiras que eles gostam. Mas aí você sabe porque você jogou com eles e descobriu que eles gostam. Ou que não gostam. Ainda não topei que ninguém ficasse realmente muito incomodado com essas insinuações. Não, mas... Neto. Boa noite. Como que você trabalha cenas de sexo? Ou como você trabalharia? Você não trabalha, né? Não, foram raras, muito raras as cenas de sexo que eu descrevi exatamente porque me incomodava. Eu sou do tipo de mestre que me sentia incomodado em ter que... Você tem tudo pra ser católico, você só não é católico, né? Não é, cara. É que pra você... Eu gosto muito de fazer as cenas, tentar ser o mais real possível. E eu, geralmente, como você joga com homens, eu não consigo me transvestir como uma mulher, né? Porque o narrador tem que fazer o papel da tiazinha. Eu não consigo, são bloqueios ferrados. E eu não consigo... Ferrenhos, não ferrados. Por favor. Tá no contexto, né? Tá no contexto. Tá bom. Pra conseguir passar a impressão pro jogador que realmente teve uma cena de sexo. Eu prefiro fazer que nem o Rodolfo falou, de ir das preliminares e já pular pro finalmente. É o que a gente tá falando. Isso é o melhor de fazer, porque o jogador que preenche na imaginação dele. Na maioria dos filmes você tem só, corta a cena, os caras se jogam na cama. Muito pouco filme tem a cena, tem a cena de ação tem. Não, ultimamente tem tido bastante cena de sexo, que nem o Watchmen, ou então um outro filme com Jason Statham, que eles aquele Adrenalina, que ele transa na rua, Não, mas teve o... não lembro qual é o nome do filme, que ele transa no meio de um tiroteio. No meio do tiroteio? Não, então não sei se é esse. O Mandando Bala. Mandando Bala, isso. Eu não vi esse filme. Eu vi o Adrenalina, que ele transa. Nossa, não dá pra esquecer quem que é a atriz. A atriz é maravilhosa. Então, mas você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer um de olhos bem fechados, versão RPG. Você faz aqueles filmes dos anos 80, que nem aqueles do Alan Quaterman, entendeu? Corta a cena, eles já transaram, entendeu? Não, mas vocês estão esquecendo. Mas tem uma maneira, mas tem uma maneira de fazer isso. Você fica muito incomodado tentando fazer isso, essa transversão. É muito fácil de resolver. Você é uma cena de sexo homossexual, porque você pode continuar sendo homem.
e narrar um homem. Eu podia ter ido... Então, Eu respondendo podia ao Rodolfo, cortar isso. respondendo ao Rodolfo, né, que ele perguntou, eu usei poucas cenas de sexo, assim, que teve a descrição do coito. Da descrição do coito eu não tive nenhuma, e não precisei. Mas acho que teve uma. Nossa, eu nunca fiz. Ele que tem mais ferrenhos. É o cara que tem mais problema com isso já fez, né? Não, mas é que aí era o contrário. Ah, você era o jogador. Não, era um homem para uma mulher, então não foi tão difícil. Ah, entendi. Beleza. Mas agora... Deixa eu trazer alguns problemas, então, interessantes com essa questão da sexualidade. Tá, depois eu quero levantar um. Pode querer levantar primeiro? Tudo bem, depois a gente não o primeiro não precisamos resolver ele agora, mas eu posso falar. Eu não tive oportunidade, gostaria de ter oportunidade. Já joguei com homossexuais, até porque eles são como a gente, geralmente jogam mais live action, né? Só jogam mais LARP do que RPG, mas tudo bem. Olha, que preconceito. Eu não tive a oportunidade de fazer uma cena, uma tensão sexual, como essa que a gente está falando, são essas insinuações homossexuais. Gostaria de ter um jogador na minha mesa pausudo o suficiente pra encarar fazer um homossexual. Porque eu já fiz um personagem homossexual, aproveitei ele muito pouco. Foi até no jogo do Neto. Foi? Foi aquele de Supers. Ah, não foi do Neto, não. Foi do Murilo, foi o jogo de Supers. Ah! Sabe, eu gostaria de explorar isso. Eu jamais permitiria algo Eu não assim. entendi. Não, mas eu fiz um personagem homossexual, mas poderia dar com a parte do preconceito. Ele era um super-herói favelado homossexual, né? Eu queria trabalhar com a parte do preconceito. Agora E o meu personagem matou ele. Porque ele virou vilão. E foi uma morte muito louca, foi muito legal. Mas eu agora... matei ele porque ele era gay. Então... Mas agora tá me ocorrendo uma coisa. Eu gostaria de tentar isso, entendeu? Porque demonstra, olha só, realismo no jogo, maturidade. Que eu gostaria... jamais vou fazer isso. Eu gostaria desse desafio, porque eu sei que incomoda muita gente. A mim não incomoda. Vocês estão se inflamando demais. Calma. Mas você entendeu? Esse é um problema. Eu acho que nós temos uma trava, um preconceito muito grande. Nós somos brasileiros, latinos, machões, né? Então acho que seria um desafio interpretativo muito louco de fazer. Não. Eu acho que... Eu já tive um jogador homossexual que ele queria comer qualquer mulher que aparecesse no jogo. Ah, é? Ele fez o que ele não era. O que ele não era. Mas tudo bem. Eu acho que antes da gente trabalhar como homossexuais, nós temos que trabalhar com o seguinte. Problemas de hipossexo. Uma coisa normal, no que a gente vem discutindo há 19 sessões de podcast. Nossos jogadores querem trabalhar com isso? Querem usar isso como motivação? Não querem? Como fazer isso, né? Uhum. Porque pode ser que o jogador realmente, como a gente está falando desde o começo, não queira, se incomode, não quero trabalhar com esse tipo de coisa. Uma outra coisa comum se fosse homossexual, né? Uma outra coisa comum que eu vi em mesa é que a gente acaba jogando ciúmes, que causa problema. É uma coisa boa da gente abordar também, porque nós jogamos com muitos casais, né? Isso. E é difícil às vezes um membro do casal ter o discernimento, a maturidade para entender que aquilo é só no jogo. Você não está cantando a mulher do sujeito, ou você não está cantando o sujeito. Eu acho que nessas horas você deve pecar por excesso de zelo. Você tem que evitar cenas românticas entre jogadores. Entre um PDM e um PJ, tudo bem, faça isso. Mas entre dois PJs, eu acho que isso deve ser desestimulado, porque você... controlando os PDMs, você tem mais controle. Você tem total controle. Você mesmo pode se o casal de jogadores é também o casal de personagem? Também acho que tem que cortar, porque isso fica meio ridículo. Porque parece que os caras estão trazendo um relacionamento para mesa de jogo. E acho que eles têm que se separar muito bem. Eu não gosto nem que casais se sentem um do lado do outro na minha mesa de jogo. Eu não sei. Eu tive problema de ciúme com o NPC. E o pior, não foi nem eu que coloquei... Tipo... Nossa, que nem bitolado esse. Então. Mas tem. Caralho, bom, tem louco pra tudo, né? A jogadora achou um NPC interessante, quis iniciar um relacionamento romântico. E o namorado ficou puto. Veio conversar comigo pra tirar o NPC da história. Não, então aí você tem que cortar. Você tem que sentar com os jogadores e falarem: nós vamos parar com esse relacionamento romântico no jogo, porque não está dando certo. Você tem que abrir. Cara, tem que jogar com todas as cartas na mesa. Eu já tive isso, mas foi o contrário. O sujeito ficou enciumado. Eu controlava o NPC que estava num interlúdio romântico com a esposa dele. Ele descontou.
acabando com o NPC. Foi lá e arrebentou o cara. Ele matou o NPC. Sim, senhor. Ele lidou com ciúmes em game. Em game. Não teve nada contra mim. Foi contra o cara, beleza, ele se diferenciou bem. E ela que depois brigou com ele em casa. Nossa. Romance, paquera, como é que que dica vocês têm pra esse tipo de... Mas você não fala de mais problemas? Mais problemas de jogo? Era só esse o problema? É, só esse. Bom, então, resumindo, romance entre PCs deve ser desencorajado. Definitivamente, pegue por excesso. Porque depois o risco de você ter um problema muito grande, estragar esse jogo, estragar esse grupo de jogadores é tão grande que não compensa. Beleza? Isso a não ser que você tenha noção da maturidade. Não, eu acho que o risco é muito grande. Porque também acho que o risco é grande aí de você acabar com toda a sua campanha com um grupo de amizade. Exatamente, porque o DM não tem como ter controle de um relacionamento romântico entre dois personagens. Sabe? E não tem como ter controle do relacionamento romântico entre os dois jogadores. Mas por outro lado, Rodolfo, teve uma situação dessa que ficou bem legal, que foi no jogo de Dragonlance, que o Alex fazia uma bárbara e começou a ter um interesse sexual tipo assim, ficou o meu personagem interessado pela Bárbara, mas ela na verdade estava interessado por um outro personagem. Não, então, esse é um tipo de maturidade. Ficou legal, mas ficou legal porque Neto, para de ter convulsões. Não, ficou legal porque ficou só na brincadeira. Isso. Do triângulo amoroso de brincadeira. É só um detalhe do jogo. Isso, do meu personagem ficar falando assim, que bundão, o personagem era um bárbaro burro também, estúpido. Mas né? eu uso romance e interesse sexual nos meus jogos, principalmente em Dragonlance, é muito interessante, o grupo já até sabe, nossa, tem as meninas do grupo, apareceu um vilão, nossa, quem que vai apaixonar pelo vilão dessa vez? Bom, então eu vou adaptar o resumo. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? E outra coisa, né? Aí você entrou no outro assunto. Homens interpretando mulheres e mulheres interpretando homens. Boa, isso é uma coisa importante de nós falarmos também. Que acho que é o que dá mais problema, especialmente quando tem muito moleque no jogo. Não moleque no sentido pejorativo. Moleque você tá jogando com uma galera de 16, 18, 20 anos. Nossa, 20 anos é moleque. Velho, tem gente de 20. Tem Logo gente eu sou jovem, deixa ele falar isso. Tem gente com 24 anos que não saiu da adolescência ainda. Tem gente de 29 que não saiu. Verdade. É o seguinte, raramente eu já vi mulheres fazerem personagens homens e saírem muito bem com isso. Uhum. Raramente eu vi um homem fazer uma mulher e conseguir interpretar uma mulher de verdade. Porque o cara. Então, eu corto. Porque vai acontecer de duas coisas, sempre. Ou o cara que fez a personagem mulher, feminina, que pode ser outra raça também, né? Fez a personagem feminina, não faz feminino de modo algum, vira um personagem X, assexuado, ele ignora o fato de ser mulher. Pois é, Fúria Negra, né? A Sequoia Carvalho na minha mesa de jogo foi... ou o personagem vira uma... Sequoia Carvalho, você acha que deve ser feminino? Verdade. Ou a personagem vira uma puta. Entendeu? O jogador, ele fala, beleza, é mulher, então eu vou dar pra todo mundo, porque ele faz a personagem do jeito que ele queria que as mulheres do mundo dele fossem, né? Então eu corto porque vira zoeira. Eu tenho um jogador que consegue e interpreta uma mulher mesmo. Como é que você faz isso? Eu começo a pensar como se eu pensasse se eu fosse mulher. Ele consegue. Mas é uma exceção. É uma exceção. A única que eu conheço. Uhum. Então, eu já tentei interpretar uma mulher. Não dá. Ela virou lésbica. Eu desencorajo esse tipo de atitude. Uhum. Mas, ainda assim, o jogador pode querer. É importante o mestre ir cortando as arestas. Você tem que ver, por exemplo... bizarras. Acho que você tem que deixar o personagem... Primeiro que, se o jogador demonstrou interesse... O jogador homem demonstrou interesse em fazer uma personagem mulher... você já está jogando com ele há algum tempo. Então você tem que tentar entender por que ele quis fazer isso. Porque ele quer zoar? Ou porque ele quer experimentar uma nova maneira de interpretar? Porque tem jogador, especialmente os indies, eles querem os máticos. Então ele acha que vai ser mais de ampliar uma mulher. Ou então porque ele quer fazer uma coisa diferente. O cara quer variar um pouco. Cansei de fazer esse personagem. Quer fazer o oposto diametral. Então você tem que ver isso. Por que o jogador quer fazer? Muitas vezes você... Começou com um jogador, você não o conhece direito, você conheceu no encontro de RPG, o cara começou a jogar com você, não deixa. Fala, vamos conheça o jogo primeiro, vamos jogar bastante primeiro. Lá pro segundo grupo, vocês já chegaram no 3º nível, acabou o jogo, no 30º nível acabou o jogo, vocês querem fazer outra coisa. Aí, beleza, aí se o cara ainda vier de novo, bom, você já viu que ele tá realmente bastante interessado. Aí você vê, se você conhecendo o cara, você vai tentar identificar por que ele quer. Se você não conseguir identificar, você senta e fala com ele, por que você quer ser um personagem mulher? Mas não mostre preconceito, entendeu? Mostre, demonstre interesse
e preocupação em não estragar a aventura. Porque você fala, ó, eu sei que dá merda, que não dá certo, por que você quer fazer isso? Às vezes o cara vai te falar, não, porque eu quero uma carga dramática, porque eu quero fazer um negócio diferente. Aí você fala assim, beleza, vamos tentar. Mas eu tenho poder de veto. Você, como DM, fala assim, eu tenho poder de veto. Vai chegar uma hora que eu posso dizer pra você assim, não troca de personagem, muda o sexo do personagem. Às vezes, e eu já vi acontecer, de acontecer naturalmente, passar uma aventura, o cara tentar esse desafio, fazer um personagem mulher, fazer uma toreadora, e aí chega uma hora que o cara fala assim, Marcelo, cansei, não tô conseguindo, eu tô interpretando um homem. Posso trocar? Eu falei, beleza. Porque o cara se deu conta, não cansei, não tô conseguindo, eu tô interpretando um homem. Posso trocar? Eu falei, beleza. Porque o cara se deu conta de que ele não estava conseguindo. Também é maturidade, não consigo interpretar esse tipo de jogo. Isso, porque se o cara tá conseguindo... É o Neto fazendo um redor de osso, não dá. Exatamente. Mas se o cara tá conseguindo, vai ser muito legal. Se o cara conseguir, se o cara fizer que nem o Alex, por exemplo. Vai ser muito legal, porque você vai ter uma oportunidade de ter um tipo de história, né? Às vezes quando você vai fazer aventuras solos, é uma relação muito diferente quando o personagem homem tem uma mulher a mulher dele está em perigo, do que quando a personagem mulher, o marido está em perigo. É uma relação muito... Parece aquele desenho da Mulher-Aranha. Lembra aquele desenho da Mulher-Aranha, que era vermelho com amarelo lá? Uhum. Entendeu? É diferente a relação. Então você tem A Mulher-Aranha 1. Isso. Você tem um horizonte a se explorar que você não tinha antes. Mas você tem que ver isso. Tem que ver se o personagem dá conta e você tem que ver se você dá conta. Porque você pode ver, assim, olha, você pode falar assim, olha, desculpe, não vou conseguir, porque eu não vou conseguir criar a história pro seu personagem, ou então fala, se eu não vou conseguir, porque eu tenho preconceito, não vou conseguir. Eu não vou dar conta. Eu não gosto de vetar. Eu acho que vai contra o que Apareceu, você se vira. tem que virar. Se o jogador tá querendo fazer, você vai ter que deixar de fazer. Sim, a não ser que seja um amigo seu, tal, igual no primeiro jogo acabou a Josafá. Eu não ia cortar ninguém. Tanto que apareceu. Então, mas como... foi uma história muito boa, que no final a jogadora se deu conta de que ela... Sim, mas eu não... Se alguém quisesse fazer um personagem mulher... Ou roedor de ossos. Roedor de ossos era o problema. Aí você ia vetar. Esse você ia vetar. Eu ia vetar. Porque eu não consigo narrar para um roedor de ossos. Deixa eu ir pro romance, que depois eu quero falar sobre coisas que são comuns pros dois. Mas eu ia falar isso. Você tem que ver se o jogador... eu acho que você como DM, como GM, você também é juiz. Você precisa avaliar se o cara tá dando conta. Porque se você joga romance, ou se você joga características femininas na história, ou porque ele tá ficando incomodado, você como árbitro, você levanta o cartão amarelo ou o cartão vermelho. Sim, são estilos de mestragem. O Neto tá optando por não fazer esse tipo de coisa. Eu não acho isso certo. Você prefere segurar o rojão? Sim, se o cara... E nessa conversa, segurar o rojão tem uma conotação muito particular. Se o cara tá querendo Para de zoar o Neto, Marcelo. É ele que tá segurando o rojão. O lance é que se o jogador quer fazer, como é que você vai vetar? Tipo, você tá sendo tirano. Então, mas e se o jogador, ao fazer isso, acabar estragando o jogo de todo mundo? Mas que jeito? Não, pode acontecer, eu já vi acontecer. De estragar o jogo inteiro? Você tá numa carga dramática, numa cena muito grande, o jogador chega arrancando a blusa com os peitos pra fora. Quem vai me comer? Tipo, fudeu com a carga dramática da história. E já aconteceu em jogo meu, cara. Já aconteceu em jogo meu. Nossa, mas com quem você joga? Não, mas tudo bem. Como eu falei, era tudo moleque, tudo garoto de 18, 19 anos. Gente, romance, como que vocês interpretam, como que vocês levam romance? Romance. Acho que vamos inverter agora, acho que você devia começar, Neto. Como é que leva... Como é que você interpreta o romance no jogo? Surgiu o romance. O seu personagem se interessou por uma PDM, ou você fez uma PDM pro personagem. Você desenhou uma PDM pro personagem se adaptar, porque 3 sessões depois você vai matar ela. Mas durante 3 sessões tem que lidar com esse romance. No caso do Neto, ele vai. Isso é uma verdade. E fazer com que ela morra estuprada no beco. Não, vai ser na frente dele com bastante vísceras. Ou silenciosamente, né? Tipo, ela tem que ter a última palavra. O bom de... Ela vai ser empalada pela perereca e o cara vai estuprar a orelha dela. O vilão, o demônio, com 2 picos. Esse é uma... Para, muito hentai, Marcelo, para. Esse é um exemplo de que não fazer, né? Bom que a gente coleciona os efeitos. Não, então, se você quer que o jogador tenha um interesse romântico, primeiro você tem que saber o que ele gosta. Muito bom. Ou se ele não gosta de interesse romântico. Às vezes o cara não tá interessado. É que a gente tá lidando aqui se o personagem gosta. Você conhece o cara. Entendi. Tipo, porque se o cara não quiser, você não vai fazer isso. Tem razão. E outro, você tem que conhecer ele, tem que ser alguma pessoa que você tem essa liberdade. Descobriu isso, você começa a colocar isso aos poucos.
Ou um Legal. NPC que aparece uma vez e some, aí vai ficando recorrente, ele vai chegando mais perto. Talvez até o jogador, geralmente, quando tem maturidade, ele já pega a isca e você joga com ele. Você não precisa ficar dando forçando. Linha, dando linha. Ele vai sacar, porque se for alguém que ele gosta, ele vai ver que aquilo lá foi feito pra ele. E aí ele já vai começar a jogar com você já vai conseguir dar a carga dramática e 3 sessões na frente você mata ela. O Neto falou o que eu ia falar também. O romance é feito devagar. É o ritual de corte, de sedução acontecendo devagar, não é de uma hora para outra. Sabe que eu tenho um problema que eu confundo muito, eu não sei se eu estou confundindo realmente, mas eu confundo muito no jogo, na hora de fazer o romance, e eu misturo com insinuação sexual. Não é necessariamente isso, né? Não pode ser também, mas não é necessariamente isso. Você pode ficar no descrever coisas mais sutis, em vez do peito dela, da bunda dela, ou do tamanho do tórax do cara. Você pode ser o olhar, né, o toque, o jeito que ela fala, o presente que traz pra ele. Né, o romance pode ser tudo o jeito que ela muito toca mais sutil. Interessante, pode ser. Eu acho que como eu usei muito poucos romances, geralmente eu parto pra putaria, né? E depois estabelece o romance. Você se apaixonou porque ela dá pra caralho. Eu sou o contrário. Parte de sexo fica em segundo plano, mas romance dá pra você colocar alguma coisa. E você vai construindo pra criar interesse, a não ser que o jogador comece o personagem, eu comecei gamado na mina. Dá pra você tem que criar o interesse devagar. Entende? Devagarzinho você vai insinuando e desenvolvendo a história romântica até o jogador cair no seu conto do vigário. Entendi. Geralmente você tem o comprometimento do jogador, né? Pelo menos eu só faria isso ou melhor, eu só fiz ou eu só voltarei a fazer se tiver o comprometimento do jogador e a maturidade dele. Como sempre, a gente bate na mesma tecla, né? Bom, a última questão que eu acho importante a gente discutir agora é o seguinte... Que é um encerramento também, a gente vai fechar tudo que a gente falou também, né? Esperamos. Vamos tentar, né? A gente nunca consegue. Você está colocando, seus jogadores querem, você está colocando cenas de romance, interesse sexual na sua crônica, na sua aventura. Como impedir que isso se transforme em promiscuidade, perversões e piadinhas na sua mesa de jogo? No primeiro momento, os jogadores aceitaram bem e até incentivaram. Só que no segundo, no terceiro jogo, está virando muita tiração de sarro. Como é que você corta isso? Você já falou, você corta. Eu não sei, a gente até falou antes. Eu acho que personagens, homens jogando, eles gostam muito desse lance de querer ir pra farra, ou ir pro puteiro, ou partir pra promiscuidade. Tem jogador, mas tem homem no jogo que se incomoda pra caramba com isso também. Sim, eu seria um deles. Né? Então, o lance esse não é o foco do jogo. O foco do jogo não é você descrever nos mínimos detalhes como Caputa entrou no lugar, como se ela se esfregou, o cheiro do cabelo dela, como você ficou excitado, foi pro quarto, se esbaldou e blá blá blá. A puta chupava e cantava ao mesmo tempo. Qual que é o ângulo de balística do seu esperma? Então, isso não é o foco do jogo, pelo menos acredita-se que não, né? Se você tá colocando romance, alguma coisa, acredita que você queira dar uma carga dramática e não uma carga de putaria. Então eu cortaria. Vocês chegaram no puteiro, corta a cena, na manhã seguinte vocês saem de lá bêbado, com dor de cabeça, mas muito felizes. E se o jogador quiser, fala, não, Neto, mas tipo, narra a cena do puteiro, eu quero essa zoeira, não sei o quê. Eu acho que eu ia olhar primeiro na cara de cada um dos jogadores pra ver se realmente, se tem 4 pessoas na mesa, os 4 querem, eu ia fazer somente uma vez e depois ia mandar eles cagarem. Mas se tem alguma pessoa que tá incomodada, eu ia falar não, que não é o foco do jogo. Isso. Geralmente, quando acontece comigo, eu corto. Zoou, brincou, não sei o que, cortei. Beleza, não vai ter mais. Sem falar nada pra ninguém. Se eles começarem a insistir muito no jogo que já não tem mais insinuação sexual ou não tem mais romance, no momento que não tem nada no momento que não tem nada a ver, é uma aventura de espionagem, vocês estão no meio do mato tentando chegar na base do inimigo. Aí você vê a árvore com uma abertura um pouquinho mais insinuosa. Não, mas aí eles começam a tirar sarro, né? O problema do rodo é o seguinte: e os jogadores começam a tirar sarro, começam a exagerar, né? Não, então de duas maneiras. Primeira parte é tirar sarro. Se eles estão insistindo, mesmo depois de eu ter cortado, eu paro o jogo e viro pra eles e falo assim: 06, você é moleque! É moleque! Eu presto atenção pra ver uma diferença assim. Não, mas tem outra coisa também. Pode falar. Além da zoeira, tem o exagero.
O pessoal gostou muito, isso aconteceu comigo lá em Rio Preto. Não é, talvez, provavelmente é só coincidência de ter 4 mulheres e um cara, além de mim, no jogo de vampiro. Nossa. Que virou Vampiro Danny Rice, entendeu? Era só romance, só drama, só não sei o que. Aí eu falei, gente, a minha proposta de jogo não era essa. Eu tava fazendo X-Men Noturnos, vocês começaram com Danny Rice. Eu vou parar de jogar. Sabe, eu falei... Você chutou para o barraco. Eu falei, porque eu tava tentando tirar... Não, agora tem um vírus que tá matando os vampiros. Meu Deus, que dor de amor. Tem o lobisomem que tá matando todo mundo. Estou sofrendo de amor. Eu falei, aí eu tentei cortar duas vezes. Gótico pra você ver como então, aí eu falei, chega. Pra emo, né? Eu falei, não é o que eu quero jogar. Aí o que aconteceu? O jogo acabou. Porque as 4 mulheres falaram, não, mas é isso que a gente queria. Eu falei, mas não foi isso que eu fiz. Então parou. Agora eu presto muita atenção no seguinte: as piadas, as brincadeiras estão sendo aceitas por todos, está outgame, beleza. In-game eu dou uma cortada. Não, você não vai falar um tipo de coisa assim, você não pode. Eu paro tudo e falo, não, chamo o jogador para conversar. Dá um tapa na cara e fala, pede pra sair. Agora, se a piada está sendo bem aceita por todo mundo, como na mesa, fora do jogo, deixa o povo tá se divertindo, tá rindo e brincando, como todo mundo faz. O brasileiro adora fazer piada de sexo. Mas é que eu não gosto quando as brincadeiras, de maneira geral, não precisa ser de sexo ou romance, não. Quando as brincadeiras, de maneira geral, quebram o clima do meu jogo. Tô fazendo uma aventura de ação, tô fazendo uma aventura de drama, de horror, e começo a fazer piada. Eu falei, vocês vão continuar fazendo piada, eu vou parar de jogar. A gente volta naquela questão inicial, né? Porque você tem que mestrar o que os jogadores querem que você mestre. Justamente, mas aí eu apelo. Eu falo assim, vocês estão estragando o meu jogo. E eu quero fazer uma aventura de ação, propus uma aventura de ação e vocês estão tirando de horror, que costuma dar muita piada também. Propus uma aventura dessa, coloquei alguns elementos, vocês estão exagerando. Já foi a 3ª aventura que eu não estou conseguindo fazer. Então, entendeu? Você pode adaptar, né, Marcelo? Você pode falar assim, eu montei uma aventura de ação, mas o povo está tirando sarro, então eu vou transformar essa aventura em comédia. Então, mas aí tem o lance de que eu também não... eu sou um servo dos jogadores até certo ponto, porque eu não posso diverti-los em detrimento do meu divertimento. Já fiz muita aventura que virou besteira, que virou putaria ou que virou zoeira, entendeu? Eu me diverti muito, ri muito, a gente lembra dessas aventuras até hoje. Mas quando eu propus a fazer uma aventura séria, de um romance dramático, né? Propus, vamos fazer olha só essa carga dramática. Propus, praticamente falei. E aí os caras começam a zoar, eu corto. Segundo dia, eu corto. No 3º dia eu falo assim, eu não tô conseguindo. Então a gente volta pro início. Não? Que é... Mestre o que os jogadores querem. Que você queira também. Tem que ter esse pacto. Exatamente, esse pacto, esse consentimento. Isso, muito bem. O legal é que quando eu fui mestrar pra Boa de Josafá, eu me preparei pra tudo. Inclusive, o jogo de lobisomem não tem nada a ver com o jogo de lobisomem mesmo. Eu mudei completamente o mundo pra... Caso eles quisessem fazer alguma coisa, não ficasse forçado. Caso eles fizessem uma coisa muito absurda, coubesse. Alguma coisa que não fosse Lobisomem Apocalipse. Entendi. Continuasse a jogar. Eu ia ficar profundamente chateado. Mas tá virando Lobisomem Apocalipse. Sim. Eu consegui ver que eu vou conseguir jogar Lobisomem Apocalipse. E não os Puffs, né? Powerpuff Wolves. Powerpuff Lobos. Como é que é? Powerpuff Lobos. Bom, então ficamos por aqui. Dessa vez, como nos estendemos um pouco mais na conversa, não terá, e também porque acho que não terá os contos Lovecraftianos. Fique para a semana que vem, de volta com a terrível voz de Lauriston Trindade, com os contos Lovecraftianos. A terrível voz de Lauriston Trindade, isso ficou bom. Ele falou que quer gravar pra gente um comentário via Getalk pra gente escutar a voz dele de verdade. Sem toda a pós-produção? Legal. Este foi mais um Voz da Terceira Terra. Nós estamos hospedados no site Voz... Bom, isso é a Raquel22 que fala. Não preciso falar que a gente está em vozes.terceiraterra.net, mas nós precisamos falar que esta aventura aí na postagem da sessão tem um link para discussão no fórum. Eu não sei o que você quis falar com a aventura no começo, mas eu entendi o que você está dizendo. Bem, essa discussão continua lá. E, por favor, sem imagens eróticas. Ou de sexo. É isso aí, falou. De animalismo. Nada de coisas furry, coisa de
Furry também não. Zoonecrofilia também não. Bondade também não. Nem gay. Por favor, gay não. Bondage, gay, necrosoofilia. O que vocês acham? Não, eu não quero nada disso. Num jogo de Call of Duty. Não precisa? Vozes da Terceira Terra é uma criação de Marcelo, Neto e Rodolfo. Licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Cadê o Guaraná? É que nem a Cherry Coke. Eu consegui sentir o gosto de o que é cherry mesmo? Cereja na Cherry Coke. Um dia que eu arrotei. Nossa, que cor de cereja. Ah, Cherry Coke, sabe? Vai gravando, né? Já começa daí. Você sabia que tem Cherry Coke? Ele já tá gravando. Beleza. É bom porque eu tô bêbado. De novo, fase de fundo eu tô bêbado. Tem Cherry Coke nos Estados Unidos. Fundo bêbado. Novamente. São arrotos de fundo, né? Arrotos de fundo. Eu vou fazer um voz de fundo que eu vou ficar bêbado, vocês vão ter que me aguentar. Não, Aí você- nós dois eu- temos que ficar sóbrio. Já vai ser o terceiro que eu tenho que aguentar vocês dois bêbados. Não, Neto, se você cair, quem que te levanta, cara? Exatamente. Vocês ficam brincando. Então a gente vai gravar do lado da piscina e sua cadeira vai ficar de costas pra piscina. Se ele ficar bem, chuta ele afoga, né? Você quer matar o Neto? Eu já desconfiava. Sabia que tem Cherry Coke nos Estados Unidos ainda? Nossa, que merda. Ah, aqui no Brasil durou o quê? 3 meses. Ah, eu curtia. Deixa eu tirar churrasco aqui da minha pauta. Nossa, peraí. Por que você colocou churrasco na pauta de hoje, Rodolfo? Sexo. Deve ser porque na maioria dos churrascos, pelo menos a parte Vira putaria. Vira putaria. Então deixa eu contar aqui o que chegou pra mim ontem. Vocês estão vendo? Os ouvintes estão vendo aí? Nos ouvintes não, mas nós, o cast, estamos. Chegou o meu Savage Worlds, cara. Nossa, que delícia. E eu fiquei muito surpreso. Primeiro porque o livro parece eu tô confundindo o nome. Eu acho que não é Moliné. É um nome parecido com isso. É aquele caderninho. É um diário antigo do Dr. Jones. Daquele tipo assim. Na verdade, os Moliné começaram assim, porque as pessoas compravam caderninho sem pauta, né? E colocavam elástico pra poder fechar e poder colocar fotos, essas coisas, não é elástico. E aí teve uma empresa francesa, uma editora francesa, uma gráfica francesa, que começou a fazer de propósito. Então, acho que todo mundo já viu um caderninho. Quem viu Indiana Jones já viu. Não. Recentemente, assim, de você ter um elástico color preto que você solta e fica preso atrás, assim. E a capa é dura, o papel Ao vivo eu nunca vi. Você já Não, eu já vi em diário. Hã? Em diário? Então, mas tem um tipo específico, eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu acho que chama Moliné. Bem, Eu alguém ganhei no um. fórum vai descobrir isso e vai falar. Eu ganhei um e ainda não tive coragem de usar. Sabe? Eu quero usar, tipo assim, sei lá, quando eu viajar pro Chile, fazer o diário, sabe? Que eu não quero desperdiçar aquilo com alguma coisa mundana. Mas então ele vem, a capa simula o Moliné, que tem assim aquele elásticozinho, é um livro pequeno. Isso aqui parece o quê? Que tamanho é esse aqui? Era o tamanho de um caderno brochura, né? Tamanho de caderno brochura. Que venha, tipo, umas ilustrações de umas fotos, de um passaporte. Tem uma foto de um alienígena aqui. Atrás tem a foto do Cthulhu. De escafandro. De escafandro, do Spawn e do Cortez. Do né? Spawn e do Cortez. E aí o que me surpreendeu é que o livro custou $9,99, custou $10. Baratíssimo. Muito barato. E eu dei sorte de chegar, tipo assim, o dólar baixou, né, cara? Caiu pra 2,20 e pouco, quer dizer, vai ser mais barato do que eu esperava. E eu achava que por esse preço, velho, ele ia por dentro ser papel. Jornal. Papel. Ia ser aquele Pocketbook. papel. Aquele papel branco com ilustrações preto e branco, tipo GURPS, assim, sabe? Aquele papel vagabundo, com ilustração vagabunda. Cara, ele é 100% colorido por dentro, com aquele papel couché. O livro inteiro, velho. São 160... Aquele papel lisinho pro povo entender. Com aquele cheiro de. Não dá pra limpar a bunda. Com aquele cheiro de carta de Magic.
né? E ele tem 160 páginas e é totalmente colorido e eu adorei. Eu já tava folhando, cara. E é só sobre... Savage Worlds. Savage Worlds é o seguinte, é um GURPS ao contrário. Eu já devo ter falado isso, acho que eu devo ter falado isso nos fóruns. Eu não lembro pra quem que eu respondi, alguém perguntou que diabo é Savage Worlds. Ele é um GURPS ao contrário. O GURPS é um livrão básico, gigante, monstruoso. Que eu acho que na quarta edição tem até 2, né? Nossa. É. E que tem Guia do mestre e guia do jogador, tá certo? absolutamente todas as regras necessárias para você jogar tudo que você quiser. E os suplementos de GURPS são livros fininhos, praticamente só com fluff, né? Só com ambientação e muito pouca regra. Às vezes uma ou outra vantagem para você usar. Exceção é o GURPS Ultratech, essas coisas, mas geralmente é muito pouca regra e muita ambientação, né? E é a maneira de fazer aquela aventura. O Savage Worlds é o contrário. O livro básico é fino porque ele tem muito pouca regra. Ele tem regras para você criar a regra. Entendeu? Ele tem todas as regras básicas, magia, ferimento, nave. Meu amigo, tem uma ilustração aqui que é regra de fazer curva com carro em alta velocidade. Isso é maravilhoso. Como você tinha falta disso, cara? Tava de saco cheio de World of Darkness. Você faz a curva aí, o narrador decide. O narrador decide porra nenhuma. Eu quero uma regra que me diz que vai acontecer. Ok. Tá bom, tem gente que prefere o narrador. Então, mas aí voltando, o Savage Worlds ele tem muita regra aqui dentro, mas ele é mais uma maneira de estabelecer como você fazer o seu personagem, como fazer regras básicas e... Se você precisar, o exemplo que eu usei mais cedo falando com vocês, se você precisar de regra para envenenamento ou regra para microgravidade, sabe? O jogo te ensina como fazer, porque ele é meio que um template. Tanto é que os suplementos são calhamaços gigantes e caríssimos, porque aí nos suplementos vem todas as regras prontas. Quer dizer, um GURPS ao contrário nesse sentido. E eu tô louco para jogar, vai ser o próximo sistema que a gente vai jogar depois de Star Wars. Uau. Falar em Star Wars... Tô pentelhando o Netão já há uma semana por causa disso. Tô achando isso muito legal. Tô lendo os quadrinhos de Star Wars da Dark Horse. O Knights of the Old Republic? O Cavaleiros da Antiga República e eu tô lendo o Legado. Não, por quê? Você baixou em português? Eu baixei. Tem português, cara? Ah, meu. Tem vários grupos de tradução. Muitos. Nossa, que absurdo. E alguns eu tenho em inglês. Não, pensar que eu nego tenho faz em isso de português. graça, né, cara? Eu tenho alguns em inglês, alguns em português. E tô lendo também Legado, que é o neto, o bisneto do Luke. Ah, é a Legacy Era, que é 40 anos, 60 anos depois 130 anos. Caralho, velho. Tem um suplemento da Legacy Era pra saga. E é muito bom, eu tô pentelhando o Neto dizendo pra ele: meu, são as melhores histórias de Star Wars que eu já vi. Claro que só é tão bom porque eu já vi os 6 filmes primeiro, né? Que me deram base pra isso, mas é muito bom. Legado, né? O Legacy é bom, né? Mas eu acho o protagonista muito mané. É meio besta, é o assim, rebelde, né? Rebelde sem causa. É. Ou sem planeta, né, nesse caso. Agora, o Cavaleiros da Velha República é muito bom, até porque o Jedi protagonista, ele é ruim no uso da força. É a história do Exar Kun? Não. Não, é a história do... É um negão com dreadlock? Não, né? eu esqueci o nome dele agora. Zane, um negócio assim. Ele é um mané. Ele é um mané, tipo Homem-Aranha, assim, tudo que pode dar errado, vai dar errado pra ele. Só que o Homem-Aranha não consegue usar os poderes dele, ele não consegue usar os poderes da força. Tem um quadrinho muito legal, que ele puxa o sabre de luz. Não, ele ameaça puxar o sabre de luz, o companheiro dele fala: não faz isso de novo não, porque uma vez você quase arrancou minha orelha. Não se mexer com isso não. Ele é muito ruim. E ele é a equipe formada por ele, o grupo de aventureiros dele, resolvem as coisas na trapaça, na artimanha, no ludibriar, na esperteza. Nunca do jeito que o Rodolfo gosta, né? Nunca no pau, nunca na porrada. E Eu sabe tô que é o tipo- adorando a história. É o tipo de história muito difícil de fazer, né? Com certeza. Nossa, é um tipo de história muito difícil de fazer. Primeiro que você tem que convencer os jogadores que é aquilo que vai acontecer, né? E não ser na porrada. Que é um grande problema com o Planescape. Vocês nunca narraram o Planescape, né? Velho, é muito difícil, porque neguinho sempre quer sair na porrada. Só que o Planescape, você vai querer sair na porrada com Tanari, com Deva, né? Com deuses. Com uma nave cheia de Githyanki. Sair na porrada em Planescape é pedir pra morrer. É a mesma coisa. Estão todos os Skrulls. Tô adorando. Scoundrels. Tô adorando. Eu acabei de ver o Mentalist, pelo menos até onde chegou. Até onde é possível. Se Já acabou a primeira temporada? Não, tá no episódio 16. Eu acho que eu já sei quem é o Red John.
Não, isso que eu tava conversando com o meu amigo. Ai, seu mentalista. Não é. É porque isso que é legal. Quem viu o episódio de Detetive vai sacar. A série segue a mesma linha das histórias de Detetive. Quer dizer, o vilão já foi apresentado. Já foi apresentado. Tipo, toda a história. O vilão aparece no começo, tem o desenvolvimento e no final tem, o vilão é tal por causa disso. Todo episódio. E tem o lance que você tem um assassino serial aí que matou a mulher do personagem principal e você tá tentando descobrir. Se usar isso, essa premissa, tipo, que o personagem foi apresentado já no começo, é alguém que é da equipe, que é o Red John. Aí eu não vou falar, mas eu acho que eu vou falar pra ficar gravado. Não Pra provar que você chegou lá antes. Pra provar que eu cheguei lá antes. Eu não tô assistindo, mas a Luciana tá. Eu vou perguntar pra ela também se ela já tá sacando, se ela tá desconfiando. Fala então, pra deixar registrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquele só que eu deixo guardado o arquivo original. Quando acabar a temporada, a gente volta e fala eu sabia. Coloca ao contrário. Porque é a pessoa que quer ouvir, ela desvira. Vai desvirar. Beleza. Então, quem que você acha que é o... Então, eu tava, assim, até agora tudo indicou que era uma mulher. Que era o Red John. Porque o método de ação dele é usando um taser pra desacordar as vítimas. Que é arma de mulher, né? É arma de mulher, alguém que não tem força pra subjugar alguém. Só que teve um episódio que o cara fala, que eles estão lá vendo um crime e o cara fala, esse daí foi praticado, esse crime ele foi feito por uma mulher, né? Aí o cara, por quê? Pode ter sido um homem muito esperto tentando se passar por uma mulher. Assim, não teve nada a ver com o Red John. Mas foi, puta, então já tô sacando. Então eu acho que é o... Porque, tipo... E no episódio que aparece o Red John, o amigo do Red John... O Neto é um detetive, né? Eu acho, né? No final vai ver. Pro hobby, né? Verdade. É um detetive muito particular, você. Não, mas eu acho legal isso. O que eu tenho pra falar do Mentalista é que eu acho que uma das... Você tá assistindo? Depois que o Neto falou tanto, eu comecei a assistir. Então você acabou de sacanear com ele a história do... Não, imagina. Não, principalmente que é uma suposição. Mas é interessante, tem gente que... É verdade, você tá chutando, né? Eu tô chutando. Tem gente que... Isso é interessante, né? Tem dois tipos de pessoas. Você tem a pessoa que odeia você pro resto da sua vida quando você conta o final ou o plot twist. E tem gente que não tá nem aí, na verdade quer saber porque vai ver o filme ou vai ver a série pela viagem, né? Eu gosto. Mas eu assisto principalmente porque eu acho uma das morenas lá que trabalha muito gatinha. A Van Pelt? Mas eu sou o cara que acha a mulher do Tim Burton bonita também e acho ela gatíssima, então... eu tô falando de série de TV, eu tô na quarta temporada, agora eu tô me confundindo. Eu tô tentando, enquanto você falava, eu tentava me lembrar, eu não lembro se é da terceira pra quarta ou é da segunda pra terceira. Eu acho que é da segunda pra terceira temporada da The Unit, que encerra, assim, são 4 episódios, são os 2 últimos da segunda e os 2 primeiros da terceira, que fazem um arco de conspiração. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês. Já falei? Que é assim, imagina a conspiração do Arquivo X, aquela sacanagem com o Fox Mulder. Eu curti tanto que agora tô acabando a terceira temporada, antes de assistir a quarta, agora me lembrei, né? Antes de assistir isso, passa o Rodolfo fazendo questão. Eu tô aqui tentando tirar ele lá. O Rodolfo fazendo questão de passar o refrigerante por cima do computador, né? E devagar, né? Virando um pouco assim. Foi de propósito, foi. A dramaticidade é bom de vez em quando, né? Pra gente... E aí eu acabei a terceira temporada e voltei pra ser Fiana. Bom, nossa, assim. O Fiana sacana. Meu Deus, vocês estão bêbados de novo. Eu adorei assistir a terceira temporada. Quando eu terminei a terceira temporada, eu voltei e vi esse episódio de novo, cara. Porque é o Arquivo X, aquela sacanagem toda que o governo faz com o Mulder. A diferença é que eles sacanearam com uma tropa de elite do exército. Então, quer dizer, os caras lutaram de volta. Foi muito louco, porque toda aquela parte da sacanagem, de nego desaparecer, ameaça, não sei o quê. Só que os caras, eles são muito espertos, porque eles são, força especial. A unidade deles se chama The Unit. Não tem nem nome. Porque assim, quando as forças especiais não resolvem, eles entram. Sabe? Nossa, eles são as forças especiais das forças especiais das forças especiais das forças especiais. E aí se chama Liga da Justiça. Cara, não, e eles dão a volta por cima, mas não, aquele arco do Projeto Cadmus do desenho, que não tem nada a ver, sabe? É muito melhor. Porque eles dão a volta por cima do jeito fantástico, e você se sente vingado
no final dos 4 episódios você fala assim, pô, esses caras são foda. Ó, o negócio é sério de TV, eu vou falar uma coisa que eu andei assistindo o Esquadrão Classe A. É que nem o American Super Hero. Não dá pra ver de novo. Eu preciso ver, cara, o super-herói americano. Não, a minha mãe é fã de Galáctica, série clássica até hoje. Ai, credo. Não dá pra ver de novo. Mas a premissa do American Super Hero, assim como do Esquadrão Classe A, daria uma puta série, um filme novo muito legal. Esquadrão Classe A não, Esquadrão Classe A vai ser um filme. Estão querendo. Tá em pré-produção, ou seja, não tem diretor, não tem roteirista, não tem nada. Podia ser o Mr. T de novo. Não. Nossa, Michael Clark Duncan. Quem que é esse? O John Coffey. É, o Green Mile. Nossa! Vai me falar que aquele ator é baixinho. Nossa! Vixe. Então, eu exato. sou o Lilliputiano. Exato, exato. Quando eu fui falar do filme, eu falei, puta, que o negão lá do Em Busca da Felicidade, sei lá, do Green Mile, o cara falou, não, mas esse cara é baixinho, usaram um truque de câmera. Deve ter as medidas. Se o cara é realmente muito alto ou muito baixo, tem as medidas deles. Provavelmente tem as medidas dele no IMDb. A gente pode dar uma olhada. Nossa, ele é sempre alto. Não, vocês têm que se lembrar que, na verdade, vocês têm que se lembrar que ele é o rei do crime. Então. Não, eu falei isso, a galera falou, não, isso aí foi truque de câmera, né? Pra mim, o cara sempre foi. Adorei o cara como rei do crime. Muita gente reclama, um negão, mas eu gostei dele como rei do crime. A única coisa que presta. Eu foi o Ben Affleck como Demolidor, né? Demolidor. Falar em Demolidor, eu ouvi, tenho os podcasts do Spill. Por sinal, é a primeira vez nesses anos todos que eu discordei de uma resenha do Spill. Porque eu ouvi a resenha deles do Watchmen, depois de ter visto o filme, e eu discordei diametralmente. Eles deram matinê, mas porque eles separam. Se eles não gostaram, independente do que eles não gostaram, eles falam quanto é que vale o filme. Eles não gostaram justamente porque se distanciou demais do gibi. Eu achei isso estranho, porque eles são os caras que criticam o remake que é muito fiel. Foi a primeira vez que eu discordei deles. Nossa, mas o que tá distante do quadrinho? Mudou muita coisa de gibi. Eu esqueci de trazer aqui pra cima, mas eu quero que vocês peguem as suas... Eu devia ter trazido. Eu quero que vocês peguem suas edições do Watchmen, volume 12, e atentem pros 3 primeiros painéis. Hein, vai ficar uma semana que vem. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês os 3 primeiros painéis. Aquelas pessoas estão se matando. Elas se mataram naqueles painéis. Elas não caíram e morreram, elas se mataram. E depois tem toda uma descrição dos Imandias. Elas não caíram e morreram, elas se mataram. Tem toda uma descrição dos Imandias dizendo que pessoas estavam se matando, que uma mulher achou que a criança era um monstro e estava comendo ela por dentro. Obviamente ela se esfaqueou, sabe? Tem toda essa loucura. Legal isso aí. Falando de séries, né, de novo, vocês assistiram o episódio do Smallville que aparece a Legião dos Super-Heróis? Jamais, nem se me pagarem. Eu gostei. Eu sou decenalta e sou fã da Legião, então eu posso falar da cronologia da Legião. Não é a Legião, mas eu gostei. Foi assim, a primeira vez que eu vi a Legião em live action. Acho que eu e o mundo, né? Então, eu ia falar isso, mas tudo bem. Mas eu gostei, valeu ver o Cósmico, o Relâmpago, a Saturnia desse jeito. Foi muito bom. Principalmente porque aparece o Persuasor no começo, o cara com o machado dando porrada no Clark Kent. Ele esperou um saco de pancada, né? Acho que é o único episódio de Smallville que eu gostei. Porque minha mãe é fã também. Sabe o que eu fico impressionado? Justamente, eu fico impressionado dele estar assistindo esses anos todos, né? Assisti, não gostei. 4 anos depois assisti. Isso eu não assisto, a minha mãe que assiste. Ela me chama assim, Rodolfo, vai aparecer os caras da Legião que você gosta. Eu vou lá ver, né? 8 anos, já tá indo pro 9. E ele não se forma, né? Tipo, tá no colegial até hoje. Não, ele já se formou, mas... Não, ele já se formou na universidade, já passou. E não virou super-homem? Não, ainda aí, se recusa a usar uma capa ainda. Então ele já tem roupinha? Não, mas... Bom, episódio da Legião, eu gostei, valeu ver o Cósmico em live action. Eu encomendei 3 cubos mágicos dos Estados Unidos. Por que? Você não compra aqui? Bons não. Você compra aqui? Qual a diferença? Eles giram, tipo, não é aquele que você gira e faz... que não quebra na sua mão? Não quebra na sua mão. Compramos uns de qualidade. Você encomendou de quê? Quebrar na mão é uma coisa importante pra você conseguir montar. Chama o site. Você, tipo assim, não foi alguém que foi para os Estados Unidos? Não, eu pedi num site especializado de cubos. Nossa, um site especializado em cubos. E eu achava que o G&Dice era um site muito bitolado. Tem do Dragonlance. Cada face você monta um personagem do Chronicles. É um quebra-cabeça ali de cubo mágico. Bonito isso, né?